Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Diga comigo assim: a poda de crescimento. Diga: a construção está na verdade. Amém? Então João 15, versículo 26 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Diga glória a Deus. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Feche a sua Bíblia, olhe para cá, preste atenção. Primeiro entender um pouquinho esse versículo para nós podermos entrar na palavra que Deus está entregando para nós hoje, amém? Aqui Cristo está dizendo que há um Consolador. Diga: existe um Consolador. E Jesus Cristo está dizendo que esse Consolador carrega a verdade. Diga: o Consolador carrega a verdade. E aí Jesus ainda diz que além de ter o Consolador e dele ter a verdade, que tudo isso procede de Deus. Posso ver amém? E além de tudo isso, Jesus ainda diz nesse versículo que esse Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Posso ver amém? Então ele é Consolador, ele carrega a verdade, ele procede de Deus e ele testemunha a presença de Cristo, ele testemunha o valor de Cristo, ele testemunha aquilo que Cristo é no nosso meio. Posso ver amém? Agora diga comigo assim: já veio. Diga: ele já veio e já gerou muitos testemunhos de Cristo. Então nós estamos diante da palavra em que Cristo está dizendo que o Espírito Santo virá, o Espírito Santo já veio, e o Espírito Santo já está no nosso meio, ele já fez de você uma testemunha de Cristo. Posso ver amém? Então vamos lá. Tudo vem de Deus Pai, sim ou não? Tudo vem de Deus Pai. Nada do que existe, nada do que nós entendemos de existência, quer dizer, toda existência, né? Nada do que existe tem outro proceder. Qual é o proceder de toda existência? É Deus. Diga: é Deus. Tudo bem até aí? Toda existência procede de Deus. Glória a Deus por isso. Como saber qual é a verdade? E como saber qual é a mentira? Como saber qual é a verdade e como saber qual é a mentira? Se puderem me arrumar umas 3 folhas, conseguem me arrumar umas 3 folhas? Escute, nós entendemos que o Antigo Testamento ele é feito de lei e o Novo Testamento é feito da graça. Há uma diferença entre a lei e a graça. E eu tentando entender um pouco a respeito disso, para entender o que Deus estava nos entregando hoje, eu acabei indo para os 3 poderes que temos dentro do nosso país, dentro das leis do nosso país. Então, resumidamente, tá? Criar a lei e cobrar a execução correta dessa lei, ela está dentro do poder legislativo. Administrar a sociedade, executando as leis no dia a dia, está dentro do poder executivo. Agora, garantir a execução daqueles que desrespeitam a lei, tá bom, obrigado, está dentro do judiciário. E esses poderes só podem existir se a lei existir. Diga: se a lei existir. Tá? Não precisa exatamente você dominar isso, mas você tem que entender que a lei tem que existir. Tudo bem? Tudo bem? Diga comigo assim: a lei tem que existir. Não precisa abrir, mas a Bíblia fala que a morte apareceu na Bíblia. A Bíblia fala que é a morte, o momento do aparecimento da morte. A gente tem no início de tudo a morte espiritual, quando o pecado entra. Mas a Bíblia também registra o momento que há a morte física. A primeira morte física na Bíblia. Quando Deus então olha para Caim e diz para Caim: Caim, onde está Abel, o teu irmão? Caim, onde está Abel, o teu irmão? Até aquele momento nunca houve uma morte física. Nunca houve uma morte física.
A primeira morte física registrada na Bíblia vem de Abel, o ser humano Abel, a pessoa Abel. Agora escute, o que nós fazemos com aquilo que nunca aconteceu antes? Escute o que eu vou te dizer, escute o que eu estou te dizendo. O que fazer com aquilo que nunca aconteceu antes? O que fazer com aquilo que nunca aconteceu antes? Nunca alguém havia morrido. Se nunca alguém havia morrido, então não há necessidade de uma punição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então no momento que morre alguém, tem que surgir uma lei. E aí dentro da palavra, Deus precisará então criar a lei. Deus precisará cobrar a execução, executar o cumprimento e punir a transgressão. Aí vem a pena. Diga comigo assim, a criação. Diga a criação da lei. E aí Deus vira para Caim e diz para Caim, a punição. Vem a punição, a criação da lei. Deus diz para Caim, maldito és, por receber o sangue do teu irmão. Teu trabalho será fraco. Você será fugitivo e vagabundo, dentro da tradução que eu tenho aqui. No momento em que Caim mata Abel, não havia uma punição, não havia uma lei, porque nunca havia, não tinha morte. No momento então que surge a morte, Deus dá a punição. Maldito és pelo sangue do teu irmão, o teu trabalho será fraco, você será um fugitivo e vagabundo. É a punição. E o interessante, quando eu fui buscar nessa palavra, igreja, que em Gênesis, lá no capítulo 4, no versículo 13, Caim diz para o Senhor, a Bíblia diz assim, Caim diz ao Senhor, é maior a minha maldade. Escute o que eu estou te dizendo. Você está aí? Se você for em algum lugar, volta. Diz assim a palavra, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Caim está dizendo, Deus, eu errei de uma tal forma que a maldade que eu cometi não tem perdão. A maldade que eu cometi não tem perdão. Então nesse momento não havia a maldade, mas no momento que ele mata Abel, houve uma maldade tão grande que saiu da vida desse homem, que Deus está dizendo para ele, ó, você vai ser maldito, você vai ser vagabundo, você vai ser fugitivo, o teu trabalho não vai prosperar. Ele olha para Deus e fala, Senhor, a minha maldade, a maldade que eu cometi, ela é maior do que possa ser perdoado. Quer dizer, não tem perdão para mim. Eu cometi o pecado e eu vou ter que cumprir a pena. E saindo um pouco de Adão, e saindo um pouco de Caim, porque eu não quero ficar preso a esses irmãos, mas eu quero que você entenda o que Deus está nos entregando hoje no contexto da nossa vida, no presente momento. Nós vamos entender então que assim foram aumentando a quantidade de leis. Até então não havia lei de Moisés. As leis começaram a surgir. Moisés então foi apresentando várias leis. Agora o que você precisa entender das leis? As leis surgiram porque ela tinha que definir quem matou. As leis surgiram porque ela tinha que definir quem roubou. As leis surgiram porque ela tinha que definir quem destruiu. Então conforme foi, então não havia nenhuma lei. Então vamos entender que a gente está lá no fórum e alguém chega com o primeiro caso. Está lá no fórum. Entra então Caim sendo conduzido por alguém e fala assim, por que você trouxe esse homem aqui? Porque ele matou o irmão dele. Aí então vai ter que gerar um processo. E tem todo aquele processo a respeito, surge uma nova lei a respeito da morte. Aí em outro momento alguém entra e fala, ó, fulano roubou, então a gente vai ter que gerar uma nova lei, porque não há lei para o roubo. Então junta-se então mais uma lei. Entra mais alguém e fala, o que houve? Ele destruiu uma propriedade alheia, então não há lei para isso, temos que criar uma lei. Então os papéis foram aumentando segundo o pecado que ia aumentando na humanidade. Todo pecado que vinha aumentando havia uma pena, e esta pena ela era tão grande que não havia perdão.
Vocês estão entendendo? Essa é a lei. E o que é a graça? A graça é o sangue de Jesus que entra na tua vida. É a presença de Cristo que entra na tua vida através do sacrifício da cruz, na minha vida, na tua família. E o que Jesus faz? Jesus pega todas essas leis pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário e ele rasga todas elas e anula pelo seu sangue toda maldade que não havia perdão passa a ter perdão quando Cristo se faz presente na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então glorifica o Senhor por isso. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Diga bem alto, glória a Deus. Diga comigo assim: a construção está na verdade. Amém? A construção da tua vida está na verdade. Agora escute. Nós entendemos então através do Evangelho de João que a verdade procede de Deus Pai. Diga: a verdade procede de Deus Pai. Caim matou seu irmão porque ele não conhecia a verdade. Escute o que eu estou te dizendo. O conhecimento adquirido sem a verdade é o caminho inverso de uma construção. O conhecimento sem a verdade chama-se destruição, em que o destino dessa destruição é o inferno. Essa inversão de valores combinada com todo o conhecimento disponível que temos hoje afasta a sua mente de Deus. Você está entendendo? Afasta o seu coração da verdade. E Jesus Cristo diz no Evangelho de João 15, está lá no capítulo, você vai estudar na tua casa. E Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Vocês estão entendendo? Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como que nós vamos encontrar então essa verdade, irmãos? E dando pincelada, porque nós não vamos esgotar esta revelação, mas eu quero que você entenda que no Evangelho de João 16:13 diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele já veio. Diga: ele já veio. Ele já veio. E diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Posso para mim? Amém. O Espírito de Deus não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: ele já está no nosso meio. Amém? O Espírito Santo está no nosso meio. Amém? O Espírito Santo está contigo. Posso ver amém? O nosso Deus mora dentro do seu coração. Você crê nisso? Porque isso é a verdade. Porque essa é a verdade. Nós precisamos caminhar dentro da verdade. Porque todos nós queremos construir uma vida. Queremos ou não queremos? Sim ou não? Sim. Queremos. Eu estava conversando com um cristão hoje, na cela, lá na casa do Marrom e da Rose, e a gente conversando, ele falando sobre algumas coisas que aconteceram de maldade, tudo. Eu falei para ele: você sabe que no meio dessa maldade toda, fizeram algumas coisas contra ele. Você fala assim: você sabe que quando a gente erra, muitas vezes a gente erra tentando acertar, sim ou não? Muitas vezes a gente erra tentando acertar, até quando a gente sabe que a gente está errado. Aí você fala assim: mas você vai fazer isso mesmo? Eu vou. Mas você não está vendo que está fora da palavra? Ah, mas eu vou. Porque a gente acaba fazendo, até mesmo tendo consciência que está fora da palavra, porque lá dentro da gente tem alguma coisa que está dizendo que mesmo fazendo errado, a gente vai dar certo. Porque ninguém faz nada para dar errado. Tudo que a gente faz é com desejo de fazer certo. Mas nós temos que entender que para dar certo tem que haver uma construção na nossa vida. Posso ver amém? Amém. E essa construção só acontece quando nós estamos na verdade. E eu gostaria de semear no teu coração uma verdade eterna para você levar para o resto da tua vida, até Jesus voltar ou até te recolher. Glória a Deus.
E eu gostaria de semear no teu coração, eu gostaria de encontrar o teu coração quebrantado para receber isso agora. Deus mora dentro do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pode semear essas palmas. Diga comigo assim: Deus mora dentro do meu coração. Amém? E você não pode deixar nada nem ninguém tirar esta convicção de você, porque você precisa construir uma vida diante do Senhor. E para construir uma vida diante do Senhor, você tem que acumular revelação que vem do Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Então escute, o Espírito Santo então é o executivo. Jesus Cristo é a palavra, que é o legislativo, e o Deus Pai é o judiciário. E Jesus diz em João 15: a palavra te limpa. Posso ver amém? Amém. Agora, para limpar, ele também diz neste capítulo que o Deus Pai poda. Então tem coisa que você quer fazer que Deus vai falar para você: não. Dá para entender isso? Tem coisa que você vai desejar fazer e Deus vai falar: não é para fazer. Quando Deus disser para você: não é para fazer, Deus está te podando. Deus está te limpando. Porque é a palavra que limpa. Posso ver amém? Amém. E o Espírito Santo que revela. Posso ver amém? Amém. E é o Deus Pai que abençoa. Posso ver amém? Amém. Glória a Deus. E aí, preparando a palavra, ontem assisti um filme de um testemunho do chamado de um pastor. E há um momento no filme que o pastor sai da doutrina. O pastor sai da doutrina. E o interessante que é o filme retrata uma igreja de oração. O filme retrata uma igreja em que os irmãos são de oração, são de jejum, e é uma igreja bonita, uma igreja que adora ao Senhor. E ele tem ali, a igreja tem no seu pastor um homem de Deus, e ele prega, e o agir de Deus está sobre aquela igreja. E as outras igrejas reconhecem o crescimento que está acontecendo ali. Só que o pastor, ele tem um problema pessoal, familiar. Ele tem um tio que está preso. E o tio está preso há muito tempo. E aí ele vai visitar esse tio. E o tio disse que houve um problema lá, que ele está para sair da cadeia. Mas alguma coisa aconteceu lá dentro e a pena de detenção dele ia aumentar. Só que esse pastor já tinha a credibilidade de poder apresentar, de defender o tio e fazer com que aquela punição não viesse à tona e ele saísse. E o homem tinha 70 anos. Só que o pastor, temente a Deus, muito zeloso pela palavra, disse para o tio assim: mas você realmente aceitou Cristo como Salvador? Você saiu dessa vida? Você saiu dessa vida de perdição? Porque se você não sair dessa vida de perdição, você vai para o inferno. E o tio do outro lado dizendo assim: eu saí. Chegou um momento que o pastor, conversando com o tio, falou assim: peraí, você está indo para a igreja dentro da cadeia porque você realmente se arrependeu dos seus pecados? Ou você está querendo me agradar para eu poder te representar? E ele começou a fazer as contas, e na cabeça do pastor, ele entendeu que o tio dele estava querendo negociar. E ele disse para o tio: calma, não vou te representar não. Aí o tio fala para ele assim: mas eu não aguento ficar mais aqui 6 anos, eu vou sair daqui com 76 anos. Ele disse assim: Deus está trabalhando na tua vida, tenha paciência, eu te ajudo. E saiu. Mas dentro do contexto do filme, o tio morre. E na doutrina, ele morre sem salvação. E esse pastor entra em conflito, porque ele entra em conflito, ele fica pensando assim, na mente dele: o meu tio foi para o inferno porque eu não dei a chance que ele precisava. Eu sou um pregador da palavra que preciso levar as pessoas para a salvação. Será que eu negligenciei e não fiz o que tinha que fazer para cuidar da alma dele? Quando ele foi conversar com a mãe dele, falar: mãe, o tio tal, e aí ele conta para a mãe o que aconteceu. A mãe virou para ele e falou assim: mas filho,
O teu tio tinha 70 anos, o que mais que ele tinha que viver nessa vida? O homem só sofreu. E por causa deste conflito interno, este pastor fere a doutrina e começa a ensinar para a igreja heresias, aquilo que está fora da palavra, tentando trazer para ele mesmo um convencimento de que o tio estava salvo e mudando aquilo que é salvação. Se eu for entrar no critério de salvação, nós sabemos que nós temos uma doutrina para a salvação, mas a salvação em si é algo muito íntimo entre a pessoa e Deus, porque a salvação é individual. Então não há como dizer foi salvo ou não foi salvo, porque eu não sei o que acontece no último minuto em que a pessoa está viva nessa terra antes do recolhimento. Mas a palavra nos dá caminho que nos mostra o que é salvação. E o que me chama a atenção nesse filme, que quando o pastor estava conversando com o levita da igreja, e o levita naquele conflito, a igreja naquele conflito, muita gente saindo da igreja, um tumulto ele criou na igreja. E o levita disse assim: pastor, eu amo o senhor, essa igreja é minha vida, eu só não quero que ela acabe, mas o que o senhor fizer, eu estou junto com o senhor. Mas quando esse pastor foi falar para o pastor dele, o pastor dele virou para ele e falou: filho, o que você está ensinando é heresia. E foi na ferida. E por que eu trouxe isso para vocês na palavra? Porque Deus, quando poda você, Ele não faz rodeio. As pessoas que estão na mentira vão ficar massageando a tua vontade de fazer o errado. Mas o Espírito Santo vai na ferida e vai dizer para você: não, isso não. E vai te incomodar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai te incomodar. Mas o que você tem que entender é que todas as vezes que Deus te poda, que Deus te confronta, Ele está te limpando para que você tenha uma construção de vida. Uma construção com êxito. Posso ver amém? Amém. A construção tem êxito. Mas o êxito da sua construção com Deus tem passos a serem dados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro passo que eu vou te dar, dentro da palavra, dentro da doutrina do Senhor. Primeiro passo para você ter uma vida de construção: arrependa-se. Vocês estão me ouvindo? Arrependa-se. Eu estava conversando com o irmão essa semana, ele disse assim: eu por muito tempo fui viciado no cigarro. E aí ele falou para mim: você acredita que quando eu larguei o cigarro, eu tinha o hábito de colocar o cigarro? Ele falou: eu sempre gostei de camisa com bolso. Eu tinha o hábito de colocar o cigarro no bolso. Quantas vezes no culto, terminava o culto, eu batia a mão procurando cigarro. Depois do culto, eu batia a mão e eu olhava assim: meu Deus, estou procurando cigarro. E ele lutou e ele falava assim: eu não quero. Ele lutou. E hoje ele diz: estou liberto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você tem que se arrepender. Agora, como é me arrepender? Escute. Arrepender é reconhecer que a carne é fraca. Posso falar amém? Amém. Então, não assuma um compromisso com a sua carne. Se você tem que assumir um compromisso, você precisa assumir um compromisso com o temor da palavra que te limpa. E a palavra do Senhor na tua vida, ela tem que ser uma decisão. Posso ver amém? Amém. Ela tem que ser uma definição. Posso ver amém? Amém. Ela tem que ser uma determinação. Posso ver amém? Amém. Ela tem que ser a sua crença. Posso ver amém? Amém. Você tem que ter fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo passo: receba a palavra e faça dela a sua verdade. Glória a Deus por isso. Não faça dela um otimismo, não faça dela um pensamento positivo, não faça dela nada que seja sugestivo, não. Faça dela a sua verdade. Glória a Deus. Rapidamente vou ler para você o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: e naquele tempo, escute,
se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, preste atenção nisso, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E continuando o texto diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí ele continua dizendo: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, dizendo Deus, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo uma realidade em que a informação não chega, a informação voa. Até brinquedo. Aquela massinha que as crianças fazem e brincam, como é que ela chama? Hã? Slime. Antes dela se chamar slime, como é que ela se chamava? Hã? Amoeba. Então eu, que a minha mente já não é muito privilegiada, quando eu aprendo que é a amoeba, alguém fala, isso não é moeba. Fala, mas era até ontem. Até ontem era amoeba, agora que eu entendi que esse negócio é amoeba, porque antes eu chamava de massinha. Até uma massinha nova que as crianças brincam, a massinha não é massinha, não é massinha, o que é? Amoeba, amoeba, amoeba. Aí quando eu falo é amoeba, eu falo, não é amoeba, é slime. A informação não chega, a informação voa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos em um tempo em que as pessoas estão de um lado para o outro, ou não estão? Estão de um lado para o outro. A informação, a ciência está se multiplicando. E Daniel está dizendo que tudo isso aconteceria num tempo em que nada disso acontecia. Daniel está dizendo de algo que não era realidade na vida dele, mas hoje é realidade. E dentro dessa realidade ele está dizendo: haverá um tempo em que aqueles que estão escritos no livro da vida, e só está escrito no livro da vida quem carrega a verdade. E toda a verdade procede de Deus. E o Espírito de Deus testifica quem é Cristo na tua vida. Tudo isso para quê? Para que você construa a tua vida na verdade. Diga: a construção está na verdade. Amém? Aí eu vou colocar uma segunda verdade que você não pode mudar dentro de você. A primeira verdade que eu te entreguei hoje, entre algumas coisas, foi: Deus mora dentro de você. Posso falar amém? Amém. A segunda verdade que eu vou dizer para você: a ciência, por mais que ela se multiplique, ela sempre será submissa à verdade de Deus. Amém. Sempre. A ciência pode explicar tudo que é Deus. Você tem que ter dentro de você. Por mais que ela explique, ela é submissa à verdade de Deus. Escute. Todo conhecimento da humanidade não se iguala à verdade que o Espírito Santo tem para te entregar. Posso ouvir amém? Amém. Terceiro passo que eu te entrego hoje: deseje ser amigo do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deseje isso. Deseje. Deseje ser amigo do Espírito Santo. Diga comigo assim: a construção A construção está na verdade. está na verdade. E aí, vendo uma coisa ou outra nesses dias, tem uma pessoa que de tempo em tempo eu olho, busco algumas informações, neurocientista brasileira, doutora Rosana, e dentro das ministrações dela, ela diz que ela foi questionada. Alguém chegou para ela e falou assim: doutora, como é que você pode ser neurocientista e cristão ao mesmo tempo? E ela respondeu: olha, hoje a pergunta é ao contrário. Como posso ser neurocientista e não ser cristã com tantas evidências de existência de Deus no universo? Glória a Deus.
E a doutora Rosana dizendo que existem muitos cientistas no nosso tempo que estão se rendendo a Deus porque na sua busca pela ciência eles estão encontrando evidência de que Deus existe. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus existe, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Deus enviou Cristo para te salvar, posso ouvir um amém? Amém. Deus enviou o Espírito Santo para te falar tudo sobre o reino dele e como você deve viver movido por este reino, posso ouvir um amém? Jesus vai voltar, posso ouvir um amém? E ele vai levar a sua igreja, posso ouvir um amém? Então esteja preparado. Esteja preparado. Diga comigo assim, esteja preparado com a verdade. Fala a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute, só a verdade te prepara. Posso ouvir um amém? Amém. Você crê na palavra? Creia na palavra. Creia no seu relacionamento com o Espírito de Deus. Diga comigo assim, a construção A construção está na verdade. está na verdade. Eu estou encerrando, preste atenção. João 15:7 diz assim, Jesus dizendo, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, em você, peça o que você quiser e será feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, peça e será feito. Jesus está dizendo para você e para mim, peça e será feito. Agora você fala, quando é que a gente chega no nível de pedir e ser feito? Quando é que eu chego no nível de pedir e ser feito? Sabe quando é que você chega no nível de pedir e ser feito? Quando você passa a ser amigo do Espírito Santo. Aleluia. Quando você passa a viver a verdade. Então, basta ter a palavra da construção. Posso ouvir amém? Amém. A construção na sua vida precisa ser terminada, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Eu te pergunto, a história da sua vida cristã tem sinais? Eu vou te perguntar, não precisa me responder, só para você pensar. A história da sua vida cristã tem sinais? Não precisa me responder. Porque eu vou te responder. E eu vou dizer para você, tem. E eu vou dizer mais, a cada sinal que você carrega é um tijolo desta grande construção que Deus está fazendo na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que eu digo para você da parte do Senhor é, seja limpo para ter uma vida abençoada. Quem não quer uma vida abençoada, igreja? Quem é que não quer uma família abençoada? Quem é que não quer ver o poder da palavra manifesto dentro da sua casa? Quem não quer? Fala para mim, qual é o ser humano que não quer dar certo nessa vida? Agora, para isso, nós precisamos viver aquilo que está escrito. Nós temos que ser sadios na doutrina do Senhor. E doutrina do Senhor, aí eu fecho a palavra dizendo algo para você. Jesus rasgou as leis para te entregar o tempo da graça. Glória a Deus. Tem muita gente, porque ele não anula a lei, mas ele traz uma nova aliança. Mas tem gente que insiste em viver duro. Deus está dizendo, é assim, duro. Deus não é duro. Deus não é duro. Deus tem um procedimento de verdade. Jesus está dizendo, a verdade procede, toda a verdade procede de Deus. Você não vive a doutrina dentro daquilo que você quer entender o que a Bíblia diz. Você vive a doutrina quando você é amigo do Espírito Santo, porque quem vai revelar a você a palavra é o Espírito de Deus. Você pode estar na frente do melhor pregador da palavra. Você pode estar na frente do homem mais ungido de Deus dessa terra. Se você não abrir o seu coração para o Espírito de Deus, você não vai receber revelação. Assim como a salvação é individual, a palavra tem que entrar dentro do teu coração, dada pelo Espírito de Deus, porque Jesus está dizendo, ei,
Eu vou enviar o Espírito de Deus para dizer tudo para você, para te ensinar, e Ele vai confirmar tudo aquilo que eu estou falando, mas isso vai ser cravado no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 119, o salmista diz: Senhor, crava a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é o conhecimento. Você sabia que tem muito ateu que estuda a Bíblia só para contestar a existência de Deus? Tem muitos cientistas que não creem em Deus e ele estuda a Bíblia só para contestar a presença de Deus. Então, conhecer a Bíblia não é uma particularidade do cristão. A particularidade do cristão é ter comunhão com o Espírito de Deus. E isso só nós temos. Só nós temos. Só você carrega isso. Glória a Deus. Quem está no mundo não sabe, nem conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo pertence àqueles que se tornam amigo dele. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Fique de pé no seu lugar. Aleluia.